Olá, me chamo Ilka Salatiel e estarei apresentando o terceiro bloco do projeto Exposição Virtual Folclore em Cena FIFOC, sendo que esse projeto está representado pela uma das idealizadoras do Festival Internacional de Folclore do Ceará, Sheila Fernandes. Esse projeto ele é fomentado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Em parceria também com a Encena Produções, Cerimoniais e Eventos e o Instituto União de Arte, Educação e Culturas Populares. Essa exposição retrata imagens dos artistas, dos grupos que já passaram pelo Festival Internacional de Folclore em todas as suas edições. Para representar, imagens foram selecionadas tanto de palco como nas comunidades, as apresentações e ações, escolas e municípios que receberam o evento. Nesse bloco, conto com a participação de 2 representantes dos 2 grupos, o grupo de dança tablado, com a professora Graça Martins, a companhia Chai, com o professor Laírton Guedes. Iremos falar um pouco da trajetória, do envolvimento com a cultura popular, do grupo, da importância em fazer palco no Festival Internacional de Folclore e assim como as perspectivas que os grupos vêm passando durante essa pandemia. Vamos começar então com a professora Graça Martins. Tudo bem, Graça? Tudo bem, tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu queria lhe pedir licença para parabenizar a equipe, né? A Sheila Fernandes, que é a grande idealizadora. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, com o querido Laírton, que é uma pessoa tão querida do coração da gente, porque eu tenho tanto respeito, tanta admiração e tanto carinho. Então, parabenizar essa equipe e agradecer pelo espaço que é dado à dança. Hoje, sempre foi, mas hoje principalmente, todo o espaço que é concedido à dança é um espaço preciso, é necessário e é um espaço sagrado. Então, assim, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade da gente vir aqui falar dos nossos grupos, das nossas danças. Então, a gente vai começar falando um pouco da trajetória. No palco cearense, muito se entrelaça as histórias, né? De onde foram suas matrizes, seus colegas de trabalhos. A Graça Martins, ela também teve sua parceria junto com a grande Euseni Colares, vindo também do Grupo Sinfônico Brasileiro, juntamente com o seu esposo, Clerton Martins, no ano de 1993, foi fundado a primeira apresentação, o primeiro espetáculo idealizado no Teatro Zé de Alencar, de uma apresentação de dança flamenca. E Clerton, que sempre a acompanha, a história do tablado é uma história muito interessante, a história de gerações, esposo, esposa, filhos, músicos, dançarinos, estudiosos e pesquisadores da cultura popular, que muito tem engrandecido o nosso legado cearense. A gente só tem a agradecer por isso, Graça. Queria que você contasse um pouco como foi essa inspiração de vocês para começar, porque a gente, bastidor, conhecem, queremos que o público maior conheça de onde veio, onde vocês foram, sentiram a vontade, a firmeza de dizer, é isso que eu quero, é essa linha de dança, de trabalho, de pesquisa que eu quero atuar no Ceará. Bom, eu sou da cidade de Barbalho, né? Eu tenho o maior orgulho de ser barbalhense, todo mundo sabe disso, eu nunca escondo isso de ninguém. E como uma boa barbalhense, eu sempre vivi ao lado, caminhei junto com as culturas populares. Porque o Cariri, todo mundo sabe que é um celeiro cultural das culturas populares. E então, quando eu vim morar em Fortaleza, eu entrei no grupo de tradições cearenses, né? Eu deixei um pouco a dança lá de Barbalho e entrei para dançar no Tradições Cearenses, sob a direção da professora Euseni Colares, que foi assim uma professora para todos nós, né? Uma precursora da cultura popular em cena,
na cena, no palco. E desde 80, os anos 80, 81, eu entrei no Grupo Trações Cearense. Em 82 a gente foi participar de um festival, né? Assim, era muito difícil na época, né? Era um evento, um grupo cearense representar o Brasil num festival europeu. E a gente foi participar de um festival internacional de folclore em Confolens, na França. Nesse festival eu vi pela primeira vez a dança flamenca. Né? Na minha frente um espetáculo de dança flamenca e aquilo me arrebatou. Imediatamente, amor à primeira vista, existe, gente. O meu amor com o Flamengo foi à primeira vista. E aí eu busquei conversar com o pessoal, né, com as mulheres lindas, e um homem só, Miguel Ângelo, né, e a gente conversou e tal. Quando voltamos para Fortaleza, eu disse, eu quero estudar flamenco, eu quero fazer flamenco. Mas flamenco era um nome que Fortaleza não conhecia, o Ceará não conhecia a nomenclatura flamenco, né? Não existia isso. E não tinha internet, YouTube, Instagram, não tinha nada dessas facilidades que nós temos hoje. O Dr. Google, então não dava nenhum diagnóstico, e aí a gente começou a buscar livros em São Paulo. A gente fez uma viagem em São Paulo, conhecemos o Pepe de Córdoba, e a mãe da Yara Castro, que era a Laurita Castro, ainda fiz umas aulas com ela. Ela nos deixou há poucos dias, pouco tempo. A Yara Castro hoje mora em Madrid e é casada com um dos maiores guitarristas do tempo, que é o Fernando de la Rua. E eu tenho assim, uma honra de ser amigo deles. E aí a gente buscou algumas informações e a gente começou a estudar, né? E o que era estudar flamenco naquela época? A gente não tinha música, não tinha nenhuma informação de compasso, de dança. E tem um fato muito interessante, é que eu, nessa busca frenética atrás de flamenco, eu fui em todas as casas de disco, procurar se eu tinha alguma música tal de flamenco. No grupo de tradições cearenses, eu tinha contato com o clássico espanhol. E eu aprendi a tocar a castanhola com a professora Euseni Colares, que era a castanhola da Euseni, era assim, inefável, era inconfundível, né? E aí, mas a gente fazia passo doble, asturiana, né? Que são as danças que vem do clássico espanhol. Mas eu queria fazer era flamenco. E aí cheguei numa loja de disco e eu sempre perguntava, você tem alguma coisa de música, de flamenco? E aí cheguei numa loja e o rapaz disse assim, o vendedor disse assim, temos! Eu disse, meu filho, me dê tudo que você tiver sobre flamenco, por favor. Aí ele trouxe era um discozinho, um LPzinho do hino do Flamengo, né? E foi muito interessante, porque eu sou flamenguista, mas enfim. E aí a gente começou a viajar para São Paulo para fazer curso, e aí a gente começou, trouxe um projeto, a gente fez um projeto junto com a Sandra Albano, querida Sandra Albano, que segue aqui, um abraço bem grande para ela, que mora hoje no Cariri, o Clerton Martins, juntamente com ela, com o apoio da UFC, a gente fez um projeto que se chamava Cantares de Espanha, que era a história da Espanha, desde a época dos mouros, a invasão moura, a reconquista, tá? E chegava no flamenco, né? Que a história assim se faz, da invasão dos ciganos, e esses ciganos, dessa mescla de culturas, nasce o flamenco. E tinha uma partezinha, um pedacinho dentro da história da Espanha, tinha um flamenco. E a gente dançou pela primeira vez um fandango. E a gente trouxe uma professora do Sul, a Aline Jambay, que ela era espanhola, mas morava no Sul, e ela deu um curso pra gente e tal, e ajudou a gente a montar esse espetáculo. E a gente, né, dançou assim 30 segundos de flamenco, mas né, era flamenco. E depois daí como a gente tinha tido alguns patrocínios, a gente, né, contrapartidas sempre existiu, né? Em 1993 também não era diferente. E aí a gente foi pagar a contrapartida em uns restaurantes, e ela disse assim, nunca esqueçam o tablado. Sempre que vocês forem dançar, tem que dançar em cima de um tablado. E eu gostei muito desse nome, né? Tablado, dançar em cima do tablado.
E aí a gente começou a juntar essas pessoas que dançavam, que a priori eram no museu, o Cleiton Martins e a Sandra Veloso, né, que hoje é do Arte Popular. E a gente fez essa apresentação e a gente fazia a mesma apresentação em todo canto, né, que a gente só tinha ela. E nesse estudo a gente começou a desenvolver e montar outras danças, né, e a gente fez uma apresentação muito bacana no Teatro do Cristo, foi a primeira apresentação assim, já como grupo tablado, né, que foi uma apresentação muito bacana, assim, muito bem aceita, né. E aí a gente começou a estudar junto. Eu não dava aula, eu estudava junto com alguns amigos, né. A gente fazia um grande sarau, assim, um grande huelga, né, de flamenco. E aí uma das alunas foi passar férias em Minas Gerais e chegou com a notícia que lá tinha um grande bailarino, um grande bailaor, né? Ele era bailarino clássico, foi do grupo Corpo e agora estava montando um grupo de flamenco, que era uma inspiração flamenca. E aí eu liguei, que é o Marcelo Rodrigues, o famoso Marcelinho, né? Aqui agora todo mundo conhece o Marcelo como Marcelinho. E eu já é uma pessoa da minha casa, né? Da minha cozinha, como diz ele. E aí eu liguei, sem nem conhecer, maior cara de pau, e ele é maior cara de pau, eu disse, vou. Veio, a gente fez um curso na Academia da Mônica Luiza, e aí ele viu que assim, a gente tinha muita vontade e muito pouco conhecimento. E ele me convidou para fazer um curso lá, e eu passei 45 dias na casa dele, fazendo aula de manhã, tarde, de noite, madrugada, eu trocava qualquer passeio por aula. Vamos conhecer, você me deu uma aula, né? Eu trocava. E aí quando eu voltei, eu tinha, aí sim, eu comecei a entender o flamenco, comecei a entender os compassos, as contagens, que é uma coisa muito específica e muito diferente de tudo que a gente conhece de música, de tudo que a gente conhece de toque, de tudo que a gente conhece de dança. E aí comecei a trabalhar com este flamenco, só que o meu corpo sempre foi da cultura popular. Então a cultura popular e o corpo não mente. Eu não posso dizer que o meu corpo é uma coisa que ele não é, eu posso até dizer, mas ele vai me trair assim em cima da hora. Então, o que tem dentro de mim é cultura popular. E o que encontrou, o que eu encontrei, que eu me apaixonei, foi o flamenco. Então, assim, o meu flamenco, o Diego Zarcon diz isso. O Diego Zarcon é um grande cantaor do Rio de Janeiro, que ele sempre vem para as nossas apresentações ao vivo. Então, ele diz isso, que o nosso flamenco, ele tem um diferencial, mas não tem diferencial, é a cultura popular dentro dele, né? Os meninos do grupo dizem assim, a Gracinha tem um pé na cultura popular. Eu disse, gente, eu tenho os dois, e a alma também. Então foi assim que a gente começou a desenvolver o flamenco, e que a gente estuda até hoje, porque a gente nunca sabe, né? Você nunca está pronto. Gente, que gostoso ouvir essa parte. Acho que vocês também... Eu nem gosto de falar disso. Mas é muito gostoso, que é muito natural e transparente. A gente já vê tudo pronto no palco. E, de repente, a gente entender essa essência, esse estudo. Acho que isso é muito importante para a gente que faz cultura popular, que tem interesse, que tem curiosidade. E agora, apresento para vocês Lairton Guedes, professor também, da companhia Chai, e que eu já começo com uma pergunta antes da trajetória. O que fez Lairton Guedes, né, que fez fisioterapia, fez professor de educação física também, se interessar? Lairton parece ser uma pessoa, às vezes, um pouco tímida, e se encontrar na universidade com a história da dança e essa paixão se tornar fruto concreto com Chai hoje. Conta um pouco da sua trajetória, Lairton. E contar um pouco da minha trajetória, né? Ela se confunde muito. A minha vida realmente é entrelaçada na cultura popular. Queria agradecer a todos aqui, né, por este convite. Queria também deixar um abraço imenso aos amigos e amigas que estão aqui nos prestigiando, né, que vocês possam tirar um bom proveito do nosso pequeno trabalho, né, vamos dizer assim, mais grandioso para esse estado que tanto a gente representa, né? Quero cumprimentar a Graça Martins, minha linda e de coração mesmo,
né? Estava dividindo esse momento aqui com ela. A Ilka, essa figura que se torna âncora sempre nos momentos satisfatórios, sempre está com a gente, né? E a equipe da Encena, que sempre está fazendo esse trabalho grandioso e prestigiando e levando a valorização da cultura popular do nosso estado. Bem, o Laírton Guedes, ele na verdade, ele é uma pessoa centrada, não tímida, mas centrada, e ele vem com essa bagagem dele desde a época quando ele fazia educação física. Eu não comecei minha trajetória dentro da cultura popular quanto criança, quanto jovem, não. Na verdade, já fui adulto. Veio me descobrir quando eu estava fazendo a educação física. E aí a coisa foi tão intensa, porque tudo que eu faço é muito intenso, eu me entrego bastante. E aí isso me fez deslumbrar. Né? Você falou aí da fisioterapia, da educação física. Eu tive as minhas carreiras, participei, fiz, mas não era isso que eu queria para a minha vida. E a cultura popular, ela tomou conta. Eu, em Recife, eu desenvolvi trabalhos, né? Eu fui descoberto por uma pessoa chamada Gorete, que ela fazia educação física comigo. A gente estava numa aula que a gente tem num semestre de dança, e a gente teria que desenvolver alguma coisa da cultura, do contemporâneo, do jazz. E quando foi na cultura popular, a gente foi dançar o frevo, que é o nosso carro-chefe de Pernambuco, e é o conhecidíssimo. E aí eu caí por sorte e fazer o frevo, mas ao mesmo tempo eu não sabia de nada. Era uma coisa muito complexa para mim. Mas eu me esforcei, fiz. Quando eu fiz, a gente terminou essa aula, a gente tirou umas notas lá e tal, e ela me chamou. Você não quer participar de um grupo folclórico? Que é isso? Eu nem sabia, na verdade, o que seria exatamente esse mundo da cultura popular, né? Porque eu estava mais na educação física, pelo esporte, aquele que eu abraçava na minha cidade, que era Jaboatão dos Guararapes. E aí eu disse assim, topo. Né? Eu gosto muito de desafios, eu gosto muito de ser desafiado, eu gosto muito do novo, gosto da inovação, eu gosto muito de trazer algo que acrescente para a vida minha e para a dos outros. E aí eu topei a ideia e fui. Nessa trajetória eu fui, então ela tirou várias horas para me ensinar, para poder fazer o teste nesse grupo, que era um teste de um grupo chamado Grupo de Dança e Teatro Retornância, que era uma descendência do Balé Popular do Recife, né, um grande grupo de Pernambuco. E ela me preparou, mas eu não estava preparado. Então eu na verdade, eu me taquei lá, fui fazer. Não sabia o que era o caboclinhos, não sabia o que era o frevo, eu não sabia o que era ciranda, não sabia o que era o coco, e ela, coitada. Mas ela insistiu e fez com que eu fosse fazer esse teste, e de cara lá fui. Né? Fui fazer o teste entre muitas e muitas pessoas, eu fiquei, mas eu garanto que a diretora ficou por ter engraçado comigo e não pelas minhas coordenações, né? Porque eu não sabia nada com nada, e isso levou a entrar. Então, assim, quando eu entrei neste grupo, eu devo muito a esse grupo, devo muito a Deise Caraciolo, foi a minha primeira diretora. E eu aprendi bastante. Eu não sabia de nada. Até então, ela chegar para mim, e uma das grandes dificuldades é que eu sou sinistro. E aí foi difícil, porque o meu lado direito ele não funcionava tanto quanto. Mas com o passar do tempo, a cultura popular, a dança, me fez com que eu conseguisse equilibrar os dois lados. Fazer com que eu desenvolvesse nessa sensibilidade, né, do meu corpo. Mas eu passei 1 ano, passei 2 anos, e ela insistindo, e na verdade, eu não conseguia entrar nas danças, eu não conseguia fazer as coisas por não aprender.
E ela me chamou a atenção. Quando ela me chamou a atenção, foi aquilo dali, foi um ponto de partida. E hoje eu devo muito a esse ponto de partida que ela me deu. Porque ela me deu um tranco tão grande que vocês nem imaginam, né? A atenção que eu fui chamado. E se vocês perceberem, eu tenho fotografias, eu tenho registros antigos que eu só dançava debaixo do boi. Não é que o miolo do boi seja um local insignificante, mas era porque era escondido e uma pessoa conseguiria fazer, descoordenado como eu era. E aí, quando ela me chamou a atenção, eu comecei ao trabalho de pesquisas. O trabalho mais aprofundado do que era cada dança, cada manifestação, cada folguedo. E com isso, naturalmente, o meu corpo foi absorvendo. E absorvendo de uma forma que eu fui levado, quando eu chegava dentro da sala de aula, levado aos passos, a complexidade de cada dança. Porque você fazer uma execução de um caboclinho, de um frevo, e você ter aulas extensas como a gente tinha, né, como ela dava para que montasse o espetáculo, isso foi que foi me instigando e foi levando. E nisso é a minha trajetória. E a gente tem também passagens dentro de Recife, de Pernambuco. Eu tenho histórias como eu fui um dos primeiros bailarinos a pisar no trio elétrico, que é chamado Asas da América. E o Asas da América foi o primeiro trio elétrico a colocar bailarinos, mas bailarinos da seguinte forma, que levasse a cultura popular em cima de um trio elétrico para as cidades, para as regiões, para todos os nossos estados. E eu conheço o Ceará antes mesmo de vir morar aqui, porque a gente veio com esse brilho do Asas da América. A exposição do Crato, a Expo Crato, eu conheço assim, de ponta a ponta na época, que agora é toda transformada, Iguatu, Icó, Oroz, Campos Sales. Então a gente passeou muito, né, por essas regiões, a Bahia, Alagoas. Então viajei bastante. Então assim, eu tenho esses registros, a gente voando no Asas da América. Então eu tenho muito orgulho disso que o Retornança me propôs. E a gente também fazia os espetáculos numa casa de show situada no Rio, próximo ao Rio Capibaribe, para turista. Então, por isso que na minha fala eu digo que se confunde muito com a minha trajetória, o Chay se confunde muito, porque hoje eu dou vida a ele do que eu aprendi, do meu ensinamento. E isso eu faço com o maior orgulho, com a maior satisfação, né? E aí a gente vai nas andanças até chegar aqui a Fortaleza. Por que eu chego a Fortaleza? Eu chego porque eu quero dar um basta na minha vida em Recife. Eu quero seguir a trajetória dentro da área de saúde. Então, terminei a educação física em Recife e disse assim, terminei, agora eu quero seguir a área de saúde, é minha profissão. E a fisioterapia seria o próximo passo. E um dos lugares que me aceitou das universidades foi aqui em Fortaleza. Teria Porto Alegre, Fortaleza e Campina Grande. E eu aceitei Fortaleza. Por um simples destino, eu vim parar aqui nesta cidade. E chegando aqui, eu ingresso e não quero saber nada, deixo tudo para trás, faço minhas últimas danças, minhas últimas participações no Grupo Retornança e vendo tudo que eu tenho e venho embora para Fortaleza fazer fisioterapia. Passo um ano, passo dois, no terceiro ano a Sandra Veloso me chama para fazer uma pequena participação no grupo do Pia Marta, onde ela coordenava, porque esse grupo iria apresentar o frevo e iria apresentar o diretor da escola, que era um padre italiano. E aí eu fui, com essa assistência eu fui e tal. Quando eu me apresentei, o padre depois chamou a gente para jantar e tal, e me chamou na mesa e perguntou se eu queria viajar para a Itália com um grupo de dança do Colégio Pia Marta, porque ele gostou muito da apresentação e tal que eu fiz.
E eu não tutubiei, né? Mesmo fazendo fisioterapia, taquei meu pé para a Itália, gente. Aí, assim, voltou tudo novamente. A cultura popular dentro de mim. Mas ela nunca saiu. Intensamente ela. Eu apenas sonhei que teria saído dessa trajetória e, na verdade, não saiu. Ela continuou em mim. E fomos para a Itália. Passei um mês na Itália e eu digo para todos vocês, eu terminei a minha fisioterapia no tempo certo, no tempo hábil, eu não perdi meus tempos que eu fui para a Itália, porque eu fui 2 vezes com o grupo Pia Marta, uma vez com 1 mês, outra vez com 1 mês e meio, e isso só me engrandeceu. Então, assim, eu não perdi tempo na minha vida com nada, eu sempre consegui juntar tudo. Para você ter ideia, quando eu participava de um grupo aqui que chamava Filhos do Sol, eu levava meus cadernos para estudar dentro do camarim, porque às 7 horas da manhã, às 7h15 mais ou menos, começava a aula na Unifor. E eu nunca perdi minhas aulas, eu nunca perdi uma cadeira dentro do meu curso. Então a gente faz, se esforça e a gente tem essa trajetória se a gente quiser. Então aí eu chego aqui a Fortaleza, né? Então é por esse viés. E tenho sim esse grande prazer em continuar, porque essa energia, ela nunca deixou de existir. Esse acasalamento meu nunca deixou de existir, mesmo tendo profissões, né, e estudos acadêmicos, mas ela nunca deixou de existir. Então teve também uma pessoa cearense também, que eu sei que teve importância nessa trajetória, que foi o Clerton Vieira, né? Então, em que momento, em que ano vocês conversam? Como que acontece essa coisa do Chai, e dele ir acompanhar esse seu projeto, a aceitação? Como que aconteceu isso? Em 91, 92, a gente, o Clerton Vieira com a Marta Gomes, eles são chamados para um grande projeto aqui no Ceará. E aí eles desenvolvem um espetáculo chamado Brasil de Cabo a Rabo. E eles começam a chamar as pessoas, a garimpar os bailarinos aqui na cidade de Fortaleza. E eu fui chamado, mas eu fui através da Sandra Veloso, que me convidou para participar desse espetáculo, e também do grupo, que era chamado Grupo Filhos do Sol. E aí foi quando eu tive o contato, mas na verdade eu já tinha contato com todo o pessoal, com o Cleiton, com a Marta, com a Gracinha, com o Renato, com muitas e muitas pessoas, já desde o Tradições Cearense, porque quando eu vinha de Recife para cá, a gente se entrosava muito dentro do grupo Tradições Cearense. Roberto Oliveira, que é de Pernambuco, ele me trazia e eu comecei a conhecer o pessoal, que também eu participei do grupo Fórmula, dei aulas e aquelas coisas todas em Pernambuco, e ele vinha e ele dava oficinas de frevo, de caboclinhos, e eu também dei, junto com ele, algumas oficinas por Tradições Cearense. Então é essa ligação que a gente tem com esse pessoal todo. E aí foi quando eu conheci. E aí a gente, em 92, 93, eles fundam o Grupo Filhos do Sol. E eu sou chamado a participar quanto bailarino. Com 1 ano, mais ou menos com 2 anos, eu passo para ser o diretor artístico, né? Fazer as coreografias dentro do Filhos do Sol. E aí eu tenho contato com eles, tenho contato com o turismo aqui da cidade de Fortaleza, e a gente desenvolve. E quando chega no ano de 97, 98 mais ou menos, eu me desligo do Filhos do Sol, o Filhos do Sol continua. Eu queria deixar bem claro isso, que o Chai não é do Filhos do Sol, não é continuação do Filhos do Sol. Porque eu queria até desmistificar isso para as pessoas que ainda confundem, né? E é interessante quando a gente tem esses espaços. Por quê? Porque eu deixo o Filho do Sol, mas o Clerton continua.
inclusive prestigiei bastante. Ele vai para as barracas na Praia do Futuro e o Chai, em 99, ele é constituído. E aí, quando eu começo a trajetória do Chai. Todo o trabalho do Chai vem de um espetáculo que nós levamos para Recife. Né? E por que essa palavra Chai? Chai vem de um nome de um espetáculo que nós levamos para Recife, que chama Uma Metade de Mim. E aí começa toda a trajetória da Companhia de Danças Populares Chai. Que eu posso continuar? Gente, então assim, em 99 o Chai é constituído e aí a gente começa, um grupo de pessoas se reúne, umas pessoas que eu levei que eram do ABC, lá do João 23, né? Uma galera boa que eu levei. Quando eu voltei em 99, eu chamei eles para a gente poder montar um grupo onde a gente poderia desenvolver todo o nosso trabalho, né? Nosso trabalho que a gente tanto gosta e tanto aquela meninada, garotada gostava de fazer. E nós começamos nosso trabalho em 99. E a partir daí a gente começou a trajetória, montando algumas coreografias, porque o Chai, ele tem uma característica de montar espetáculos, de montar show, e a gente não monta a dança sem ter um objetivo. Então nós temos espetáculos durante esses 21 anos. Todas as nossas danças são envolvidas dentro de um espetáculo. A gente às vezes solta algum assim, devido ao tempo que nós necessitamos em alguns espaços, como questão de festivais, que a gente é limitado. Mas sempre. E a gente começou a montar o espetáculo Dançando no Nordeste, em 99. E a gente já começa a nossa trajetória procurando lugares para que a gente pudesse nos apresentar. Como eu já tinha esse trabalho vindo de Recife, passando pelo Filho do Sol com o turismo, a nossa trajetória ela tem sim um viés para o turismo, que tanto me orgulha, porque é um trabalho diferenciado. Não é um trabalho para agradar somente o turista, é um trabalho que tem um pé no chão, que a gente consegue mostrar. Eu sempre digo que o Chai é um cartão postal. Aquilo que você vê no palco é refletido nas nossas tradições, nos nossos mestres, na nossa cultura popular. Então a gente tem sim um trabalho de grande importância nessa trajetória aqui dentro do estado do Ceará. A gente monta o Dançando Nordeste, a gente passa pela Casa do Engenho, a gente passa pelo Curral do Boi, a gente passa pelo Docas Café Teatro. A gente tem um trabalho de grande, vamos dizer assim, um trabalho árduo, mas a gente insistiu tanto, a gente buscou tanto, que hoje em dia a gente tem um espaço que se chama Lupus Beer. Desde 2003 nós estamos na casa de show Lupus Beer, que é um grande parceiro nosso, um grande amigo nosso, virou na verdade família, que estamos lá. E aí a gente desenvolveu durante esse tempo, e a gente foi para casa Lupus Beer, né? E lá a gente recebe turista, a gente recebe cearense, a gente recebe nordestino, recebe todo mundo lá, né? Prestigiando isso aí. E a gente desenvolveu os espetáculos, Alma Nordestina, Vida de Negro, nos ritmos do Ceará. E aí a gente vem desenvolvendo todos esses espetáculos, toda essa nossa trajetória. Trabalho pontual, né? Um trabalho pontual, semanal, toda a vida ali junto para os turistas, tendo como referência que em Fortaleza existe um trabalho voltado, sim, também para o turismo, a qual as pessoas podem chegar em Fortaleza e ter esse pontual, que na semana, dia de quarta-feira. Isso, todas as quartas-feiras a gente faz esse trabalho, né, na casa de show Lupus Beer. E em 2012, o trabalho do Chai, ele sempre foi muito intenso, assim, eu sempre busquei muita intensidade naquilo que eu faço. E os meninos, nós éramos muito envolvidos. E se tornou família, que se vocês forem ver, lá tem muitos casais. Hoje, eles já estão procriando, já tem
dançando já junto conosco, né? Então, assim, é músico casado com bailarino, bailarino com bailarina, e a gente tem muito isso lá dentro. Então, se torna-se, na verdade, se tornou uma grande família. E por essa união tão forte, e a gente desenvolvia muito trabalho de pesquisa, muito trabalho de brincadeiras dentro do grupo e tal, a gente, em 2012, virou uma associação. Isso é um grande passo. É um grande passo dentro do nosso trabalho, uma associação. E a gente solidificou esse trabalho do grupo, né? Que agora a Companhia Chai é um produto da Associação Chai. E em 2016, a nível nacional, nós nos inscrevemos e ganhamos como ponto de cultura a nível nacional. E em 2020, a nível regional, né, do estado do Ceará, também nos tornamos ponto de cultura. Isso só veio fortalecer cada vez mais os nossos trabalhos e também mostrar para o povo da seriedade que a gente traz com tanta humildade também, né, que nós não sabemos tanto, mas buscamos aprender, mas que nós queremos cada vez mais passar. A credibilidade que foi dada também ao grupo e que a própria sociedade passou a reconhecer. Absorver. Vou fazer um bate-volta agora com vocês, tá? Devido ao nosso tempo. Gracinha, me diz uma coisa. Como que está sendo, a gente vai fazer isso bem rápido no tempo, agora, depois dessa pandemia, como está sendo a comunicação, a rotina com o grupo? É mensal, é semanal, quinzenal? Existe um momento, o que é feito nesse momento, essa atividade? Tempos bem difíceis, né? E que é mais tempos de muito aprendizado. Tempos da gente se encontrar com a gente mesmo, da gente aprender a conviver com a nossa casa, aprender a querer estar em casa, né? Mas como a gente tem um grupo, e eu vou aqui tomar um pouquinho da palavra do Laís, e o nosso grupo se tornou uma família. Então, bem no período crítico, a gente passou a fazer o quê? O Google Meet, né? Chorava, e saudade, né? E a gente fazia uma reunião na hora do ensaio. No sábado, nosso ensaio é de 13 às 18, a gente não fazia, mas uma hora ali a gente estava junto. Em agosto, a gente voltou a se reunir. Uma sala grande, só a gente, todo mundo de máscara, uma dificuldade muito grande. Né? E a gente se reuniu até dezembro. E aí deu o recesso, mas esse recesso é natural, a gente está de recesso, é porque é o recesso que a gente dá todos os anos mesmo, e a gente volta em fevereiro. Eu acho que a gente vai voltar em fevereiro, se Deus quiser. Também acredito que a gente volta em fevereiro. Lá, então, como está esse período com o grupo, as ações, os reencontros? Como a Graça falou, é bem difícil, porque a gente vem tanto presencial, como o nosso grupo, a gente se encontrava muito mesmo, principalmente fazendo os espetáculos nas quartas-feiras, sempre ali naquela intensidade. Tirar da gente isso aí foi uma coisa assim, louca demais, e para todo mundo, fica em casa. O que a gente fazer agora? Para um pouco, cada um vai cuidar um pouco da sua vida de uma outra forma e vamos ver o que é que a gente faz. E aí a gente começou alguns trabalhos virtuais, né? Conversando tudo mais tal, mas ele fica um pouco mais aberto, a gente não prende tanto quanto porque a gente não pode. Estamos voltando agora porque essa lei do Aldir Blanc fez com que a gente pudesse se aproximar mais um pouco. Cada um tem seu significado, então, a gente, sua resiliência. Por esses projetos que nós temos que desenvolver, nós conseguimos pegar mais um pouco e desenvolver um outro lado, né? Que é esse lado das redes sociais, esse trabalho que a gente faz, que a gente não fazia, a gente não tinha essa preocupação. Os grandes grupos, né, que inclusive eu tenho conversado com eles de outros estados, eles não tinham registros dessa forma, sabe? E a gente viu que a gente necessitava no momento desse de ter esses registros, e a gente não tem, e a gente agora que está começando a produzir meio que à força, né? Porque a gente não trabalhava esse lado
da computadorização, mas agora a gente tem que aprender. De qualquer forma, a gente tem que sair aprendendo. Vamos agora bem dinâmico. Queria que vocês pudessem fazer um pequeno relato da importância do Festival Internacional de Folclore do Ceará para os grupos, deixando registrado que tanto Graça Martins como Lairton Guedes participaram desde a primeira edição, junto como coordenação, né? Depois seguiram, os grupos foram homenageados. E que é esse momento no palco? O que é para vocês a preparação, a visibilidade dos grupos, né? Tanto de um quanto de outro, no palco? Para mim, é a realização de um sonho que vinha sendo acalentado sempre. Desde sempre nós gostaríamos de ter um festival para os grupos de danças populares, para os grupos de danças tradicionais, né? E a gente acalentou sempre isso, sempre acalentado. Então, no primeiro Festival Internacional de Folclore, se eu não me engano, ele nem era internacional, aí depois ficou, né? Ele já nasceu grande. Foi a realização de um grande sonho para todos nós, um sonho que a gente sempre alimentou, e quando a gente tem fé, a gente consegue realizar. E assim, o Encena, vocês, né, assim, junto com a gente, conseguiu realizar isso. E é uma oportunidade ímpar para todos os grupos de dança tradicional de Fortaleza, do Ceará e do mundo, né? Ele é internacional, do país e do mundo. Para mim é uma coisa que não pode mais deixar de acontecer. Lairton? Falar sobre o Festival Internacional de Folclore do Ceará, da sua importância, eu creio que todos somos unânimes em falar nisso. A importância dele, mas o importante dele é ele abraçar os grupos de projeção. Porque os grupos de projeções, eles às vezes são esquecidos na sua trajetória. Eles têm um trabalho de divulgação, principalmente um trabalho de fortalecimento nas comunidades. E isso não era bem visto, isso não é ainda. Nós precisamos desmistificar isso. E o Festival Internacional de Folclore veio fortalecer, porque o objetivo dele fez com que abraçasse e o Ceará entendesse que precisava de um espaço para os grupos de projeções de folclore. Então, não tem mais nada a acrescentar além da grande satisfação que nós temos de estar no palco desenvolvendo o nosso trabalho, porque esse trabalho traz de um alicerce da cultura, das tradições populares, dos mestres da cultura. Então, é de grande prazer ter isso dentro do calendário do Estado do Ceará. Nós precisamos que nossas autoridades entendam que é mais um grande evento que precisa abraçar. Essa construção, né, dos anos dessa cultura, o que a gente traz para contribuir para a cultura em Fortaleza, principalmente eu falo Fortaleza mais específica, a gente sabe que demorou muito tempo, está demorando ainda, para que a gente consiga ter essa ligação com o interior, de levar essa cultura para o interior. E em algumas andadas na vida, durante o período junino, era muito importante e interessante, eu lembro de chegar em Aiuaba. E aí chego lá em Aiuaba e disse, você é do folclore? Você conhece Graça Martins? Pois ela já veio aqui. Dá uma aula já aqui. Então, eu me lembro do FECOP, era isso, Sheila? FECOP, a gente dá aula pelo FECOP. E como que isso é interessante, religar, porque em todo lugar nesse estado tem cultura popular. Então, a gente tem matrizes em todo lugar, não só no Cariri, no sertão, no litoral. Somos diferentes matrizes. E o quanto que isso soma, e às vezes vai parecer que a gente fala que o Brasil é tão grande, e o Ceará, com essas 3 separações onde a gente não se encontrava, né? Não existia aquela coisa. E vieram também outros festivais também, como o Mestre de Cultura. E a gente passou, essa tecnologia, ela passou a nos permitir, né? Nos ver, nos olhar, nos admirar, nos procurar um pouco mais, assim,
Tem cultura ali, assim, no ponto de vista, eu vejo que o Festival Internacional de Folclore, ele passou a ter não só mais os grupos só de matrizes essenciais, mas perceber e, de certa forma, quando ele fala dessa questão de divulgar, empolgar algumas comunidades a realmente a formar esses grupos e até ter vontade. Eu quero participar, às vezes com menos de um ano, tantos meses, mandava lá para a curadoria, não era lá, então, os grupos começando. Poxa, por mais que não estivesse no palco ainda, mas para a gente já seria de grande felicidade ver trabalhos que estariam sendo estimulados, né, pela força, a grandeza dos trabalhos que vocês desenvolvem, né? Então, isso, você pensar nessa movimentação é como se um coração conseguisse realmente bombear dentro do Ceará e circular o desejo de estar, porque eu acho que toda cultura, primeiro você precisa se convencer, para você convencer outra pessoa. E se a nossa cultura se convence, se a nossa cultura se reúne, anseia, deseja, como não fazer com que, principalmente às vezes, quantos grupos do Sul querendo vir conhecer o Ceará, a porta para o Nordeste, né? Essa importância de tocar a energia com vocês, das oficinas, de estar ali naquela essência tocando, conhecendo as nossas periferias, revendo quanto nossa Fortaleza tem equipamentos culturais dignos, né? Que muitas vezes a gente está um pouco ainda aquém nessa coisa, não vê ainda a garra, a coragem de brigar que esses lugares já existem, foram difíceis de serem construídos para essa proposta e que esses lugares precisam sim serem ocupados, continuarem, porque nós temos material humano, nós temos Fortaleza, nós temos grupos de cultura popular a qual conseguem dar continuidade sem engessar, sabe? Hoje tanto jovem, está aqui uma realidade a qual mãe, pai, filho, irmão, já gerações. Não tem coisa mais linda do ver o aniversário do grupo do tablado, ver pai, mãe, filha e filho tocando e dançando junto. Gente, é isso que nós necessitamos. Hoje eu tenho a agradecer por todos os grupos homenageados que estão participando dessa ação. Poderia citar aqui cada um, como Grupo Tradições Cearense, Grupo Folclórico Lar do Sertão, Grupo Parafolclórico Terra da Luz, Grupo Miraíra, Balé e Arte Popular de Fortaleza, Grupo de Dança Tablado e Tchai, Companhia de Danças Populares. Quero agradecer a todos vocês por fazerem parte, né, dessa ação, a gente manter viva essa chama realmente da cultura popular, encerrando como esse o terceiro bloco do festival que a gente consegue trazer nessa exposição virtual. Todo esse material você pode acessar ainda as imagens de todo o festival, tanto pelo celular, tablet, pelo Flickr também, como pelo YouTube, que nós vamos disponibilizar, né, digamos que eternizar esse momento e é com muita felicidade oferecer um pouco dessa trajetória de vocês que a gente não tinha ainda esse material. Queria que cada um... E que a gente, na verdade, a gente é que agradece. Assim, esse festival, acho que você usou uma palavra muito pertinente, né? Esse festival é o coração que bombeia o sangue para todos os grupos e para todo o estado. Quiçá que pudesse ter um festival aqui e no interior todo ano. Brincadeira, cheirinha. Mas, assim, falando sério, assim, parabenizar mais uma vez, agradecer mais uma vez, parabenizar os grupos, né, que se mantêm incólumes até aqui, porque a perspectiva é tão inverossímil que a gente diz, será que vai ter festival o ano que vem? E todo ano tem. Então, assim, que o universo conspire em favor desse festival e desejar para todo mundo que venham tempos melhores, com ventos leves, com ventos bons, né? E agradecer a vocês, dizer que estamos aqui sem máscara, mas está tudo cuidadosamente feito para isso, mas mesmo com a vacina, a pandemia ainda não acabou. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa, e máscara é uma parte do nosso vestuário. Agora, agradecer a você, dar um te amo por Laírton, porque ele sabe que eu amo mesmo, Sheila Fernandes, Glauber Matos, meu amor,
assim, dizer que vocês, assim, também são uma família, é a família folclórica que a gente tem, e assim, é o gancho que a gente tem nesse momento em Fortaleza, no Ceará, são vocês, através do Festival Internacional de Folclore. Muito obrigada e vida longa, longuíssima e farta e próspera para esse festival. Vai, então. Eu quero agradecer a todos, né, e principalmente parabenizar por esse trabalho, porque é um trabalho que só nos fortalece cada vez mais. Se nós tivermos a intenção do bem, nós vamos colher muito, muito mesmo. E é isso que o Festival Internacional de Folclore há 7 anos vem fazendo, é construindo um trabalho para que possamos divulgar, para que possamos levar o Ceará para o mundo. É um trabalho árduo, mas com muito amor. E se vocês forem ver, acompanhar nas redes sociais todo esse trabalho, você vai ver que minuciosamente ele traz um carinho e um afago muito grande no coração de cada um de vocês, que é essa cultura popular. É a história do nosso povo, é a batida no pé, a batida no coração, é uma palma que se dá. E é assim que nós construímos juntos, com sensibilidade, com amor e com carinho, né? Um beijo no coração de cada um de vocês e eu espero que vocês aproveitem bastante, porque a vida passa. Eu diria que, sem usar uma palavra que tanto representa a cultura popular, não quero ser clichê, mas eu acho que nós somos uma grande coxa de retalho. Uma grande coxa de retalho de diferentes cores, de diferentes sentimentos, de diferentes expressões que nos tornam uma coxa de retalho. Esse projeto ele é fomentado com recurso da Lei 4.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada, Governo Federal, parceria da Ensina Produções Cerimoniais e Eventos, Instituto União de Arte, Educação e Cultura Popular. Acessem para ter mais informações e visibilizar todo o material de registro desse projeto Exposição Virtual Folclore em Cena. Muito obrigada.